Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Queridos, eu sou muito grato a Deus, eu sempre faço questão de manifestar essa gratidão, porque a palavra da fé, ela muda sim a nossa trajetória. Nós podemos dizer sim com autoridade: olha para a mesa culpa, olha para a mesa falta, porque é essa autoridade, é tomando posse dessas verdades que temos a nossa vida transformada. Nós temos essa autoridade e declaramos isso de acordo com aquilo que chegou ao nosso coração. Eu sei que, assim como eu, muitos aqui tiveram sim a palavra, a vida alcançada por essa palavra e a vida transformada com a unção que essa palavra carrega. E nós somos gratos sim, amados, por essa autoridade. Amém? E hoje é o primeiro domingo, como foi muito bem dito pelo pastor Zé Luiz, é o primeiro domingo de fevereiro. Você piscou e já chegamos em fevereiro. Janeiro passou de uma maneira muito rápida, muita coisa aconteceu. E hoje é o domingo de fundamentos, né? E temos o tema crescendo espiritualmente. Como nós sempre fazemos aqui, todo mês nós temos um tema inspirado pela direção da nossa igreja. E crescendo espiritualmente, eu creio que vai ser tremendo, amados, o que o Senhor vai realizar no nosso meio durante o mês de fevereiro. Nós já vemos aí pela primeira semana, pelas ministrações que estão sendo propostas. Coube a mim a responsabilidade de iniciar e de pavimentar o caminho para os próximos ministros. Eu sei que nós sairemos daqui com a porção que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Amém? E quando a gente fala eu estava pensando que hoje de manhã, eu estava pensando, Senhor, já é fevereiro. Eu estava lembrando o culto da virada, ainda tem coisa caindo aqui das caixas de som. O pessoal que estava no diaconato vai lembrar muito bem do trabalho que foi, mas o quanto que o Senhor nos acrescentou durante o mês de janeiro, com o seminário de verão, com a volta de MGV, com Confraria Homens de Honra, tanta coisa aconteceu na nossa igreja. E como a nossa igreja é dinâmica, talvez é por isso que nós temos a sensação de que passou rápido, porque a gente estava em atividade. E eu sei que fevereiro vai ser espetacular. Fevereiro vai ser tremendo, amém? E falando sobre crescimento, amados, o que o Senhor colocou no meu coração, Ele trouxe muito forte sobre um senso de responsabilidade que o cristão deve ter, dele colocar força. E eu quero que você me entenda muito bem, eu vou ter um cuidado com a sua vida, e eu vou tentar passar na medida que o Senhor revelou no meu coração, sobre uma responsabilidade que o cristão tem, de perseverar, de se esforçar para poder crescer. Porque a gente não pode cair num falso entendimento que é da mesma forma quando você dorme e você cresce, porque os médicos e a medicina diz que você cresce enquanto você está dormindo, mas não é um crescimento de estatura, não é um crescimento natural. Um crescimento sobrenatural, ele vai sim precisar que você aplique, você coloque força e persevere em viver os ensinamentos que você recebe. Aqui na igreja, no Rema, em cursos, em leitura da palavra, em leitura de livros que são propostos, em ensinamentos, em tudo aquilo que você está envolvido e está sendo exposto. Existe uma responsabilidade do cristão, não somente dele aplicar, mas também de ignorar aquilo que pode destruir a sua vida. Dele retirar ensinos falsos, ou como a gente gosta de falar para um bom entendimento, retirar as espinhas, talvez de um peixe que foi proposto para você se alimentar. Ele pode até haver carne ali, uma carne boa, uma carne que vai trazer sim vitaminas para você, mas ensinamentos que não vão edificar a sua vida, você tem a responsabilidade de tirar. E quando a gente fala de perseverar, amados, de colocar força, está falando sobre você sim olhar para o objetivo e permanecer em aplicar aquilo que você foi ensinado. Porque quando a gente fala de perseverança, queridos, não é somente uma caminhada tranquila, porque o Senhor falou que a gente teria aflições. Perseverança traz-se uma ideia, amados, de
dificuldades, talvez, eu não gosto de usar muito essa palavra dificuldade, mas desafios, porque os desafios eles vêm, mas a gente sobrepõe eles, a gente avança, a gente vence os nossos desafios. E é responsabilidade nossa saber lidar com desafios e nos propormos a perseverar. Se você não tem desafio na sua vida, amados, eu posso dizer que talvez tenha algo de errado na forma como você está vendo o Evangelho. Eu fui exposto a uma ministração da Janaína Albuquerque. Ela falava assim: desse mundo ré e feio, igual fala lá em Campina Grande, nesse mundo ré e feio, lá fora, se você não está sofrendo algum tipo de adversidade lá fora, talvez você está agradando muito o mundo. Talvez você está abrindo mão de princípios. Talvez você esteja negociando algumas coisas. E não é isso que Deus quer para você. Deus não deseja que a gente tenha uma vida de menino o tempo todo. Você chega para o reino, você aceita Jesus, você se propõe a estar exposto ao reino, e à medida que você caminha nesse reino, você vai crescendo. Deus deseja ver o seu crescimento, amado. Crescimento como filho de Deus, crescimento como ministro do Evangelho, crescimento no entendimento de quem Ele é, crescimento para todas as áreas. E isso vai sim alcançar você de uma forma natural. Você vai crescer como profissional, você vai crescer como com bens, sim, está proposto isso, mas Deus deseja que você avance. O que o Senhor colocava no meu coração é como se fosse uma corrida de revezamento, igual quando alguém está passando o bastão. Deus, Ele passou um bastão para você, e Ele espera que você pegue esse bastão e que você corra com todas as suas forças, dando o seu melhor para fazer aquilo que Ele propôs para você. Amém? E onde que isso está? Crescendo espiritualmente, a gente está assim alinhado à visão da igreja, à visão do ministério, porque Ele também não deseja que você cresça de uma forma individual. Deus dele não deixou você caminhando sozinho. Nós caminhamos com irmãos, caminhamos com Ele. Deus também propôs que a gente caminhe em família. Existem áreas onde nos foi proposto caminhar, amados. Isso está ligado à visão da nossa igreja, à visão do nosso ministério. Nosso ministério ele tem sim pontos de uma visão, onde eu destaquei aqui a unidade e amor, um coração para servir e a edificação de pessoas. Não é somente sobre um crescimento próprio, mas também sobre promover crescimento de outras pessoas. E a gente vai falar um pouco sobre isso, amém? É necessário que você tenha um discernimento daquilo que o Senhor propõe para você como filho de Deus, propõe para você como servo dele, como servo do reino, e como ele propõe para a gente coletivamente. E Mateus 24:13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor, aqui são palavras do nosso Senhor Jesus, nos incentivando a perseverar. Você não pode se dar o direito de desistir. Você não pode se dar o direito de largar o bastão que o Senhor colocou na sua mão. Não somente você, mas pessoas dependem do bastão que você carrega. E eu posso falar sobre família, eu posso falar sobre pessoas que congregam junto com você. Você e pessoas dependem desse bastão que você carrega, amém? Eu quero pedir para a projeção botar a primeira imagem, são duas imagens que nós vamos estar, eu também sou bastante visual, todos estão conseguindo ver, mas isso aqui está atrapalhando? Conseguem ver? Posso pedir para o Hold botar só um pouquinho para o lado aqui? Vem, avança aqui, meu irmão, tem outra imagem aqui, tá? Queridos, enquanto eu me consagrava ao Senhor, pedindo discernimento, o Senhor trouxe no meu coração essa imagem. Talvez para aqueles que são bombeiros, ou você já fez um curso pode botar só um pouquinho para o lado, pode vir, por favor. Quer ajuda? É isso? Bota aí para lá. Pode ir para lá, pode ser para lá, sem problema. Aí, tá bom, que a outra não é grande não. Como é que o ministro em treinamento começa a mudar as coisas, né? Fala assim. É ousadia, né? Então, amados, talvez se você é militar, se você é bombeiro, já está mais familiarizado com isso. O Senhor estava colocando no meu coração sobre o triângulo do fogo. Sobre como é que funciona, eu vou explicar para vocês como é que funciona isso aqui. Mas o Senhor está falando sobre crescimento, sobre
a gente fala muito sobre tripé, fala muito sobre 3 coisas. O Senhor nos ministra sobre uma trindade. O número 3 ele é especial, isso também se manifesta na questão do fogo. E existe o triângulo do fogo, eu vou fazer uma analogia do triângulo do fogo sobre o triângulo do crescimento. Amém? Sobre o triângulo do fogo, para acontecer o fogo, amados, precisa desses três ingredientes. O combustível, o calor e o comburente. Todo extintor, ele é baseado em anular uma dessas 3 coisas. Porque se você anular uma dessas 3 coisas, acabou o fogo. Se você chegar a pegar os tipos de... Eu não vou aqui ser muito específico, porque eu também não domino muito a área. O que eu sei é superficial sobre isso. Mas se você... Os extintores, as classes A, B e C, geralmente vai tentar anular o quê? Quando for o combustível. Vai ser, por exemplo, o classe A, que ele acaba com a questão da materiais que criam brasa. Então, materiais que são combustíveis, são inflamáveis, ele vai anular essa parte. O calor, provavelmente vai ser o resfriamento, porque o triângulo do fogo, ele faz o seguinte, precisa de combustível, que é aquilo que precisa ser queimado, o calor, que é a parte da energia, da temperatura, pode ser uma centelha, ou então outro tipo de fogo, ou o próprio fogo mesmo, que vai esquentar o local e vai alastrar o fogo, vai fazer surgir mais fogo, e o comburente, que geralmente o mais conhecido é o oxigênio. Aí você vê como é que você anula o fogo. Quando você tem uma panela com óleo queimando, se você chegar e pegar e jogar água lá dentro, ele vai ter uma reação química que vai ter mais comburente, é por isso que o fogo sobe. E o que eu aconselhava fazer? Abafamento. Quando você abafa, você tira essa parte do oxigênio, ele queima todo o oxigênio que está lá e acaba-se o fogo. Conseguiram entender? Muito simples, tranquilo, é só você entender. O que o Senhor colocou no meu coração sobre o triângulo do fogo, é muito necessário que tenha os 3 para poder se fazer fogo. Agora bota a imagem 2, por favor. Aleluia. Aqui, amados, essa imagem foi o que o Senhor colocou no meu coração sobre o triângulo do crescimento. Não foi à toa que eu botei Deus na base. Sim, Deus tem o primeiro lugar na nossa vida. Aqui pode deixar essa imagem, tá? Deus tem sim, é a nossa base. Nós temos que entender que a palavra ela deve queimar assim no nosso coração. A palavra ela tem que ter primazia na nossa vida. É ela quem vai balizar a forma como nós caminhamos, como nós andamos. Também tem, do outro lado, a família. Talvez você não está nesse contexto, você ainda não casou, você ainda não tem filho, mas a família ela tem um papel muito importante no crescimento da vida do cristão. Independente do contexto familiar que você tem, família é um projeto de Deus e Ele deseja que você cresça também aqui. Para quem é ministro, é indispensável entender. O nosso pastor fala muito bem. O que é mais? Perguntaram para ele, se perguntam, né? O que é mais importante? Família ou ministério? Nosso pastor ele fala que é como se você fosse escolher qual asa do avião. São como se fossem 2 asas do avião. A família e o ministério, elas caminham juntos. Então, ela tem um papel muito importante no crescimento da vida do cristão. E a gente não pode ignorar igreja. Queridos, a igreja ela é primordial para o teu crescimento espiritual. E vamos caminhar sobre isso, amém? Pode deixar aí, tá bom? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 17. Deus é bom. João, capítulo 17. Aleluia. João 17, versículo 20. Meu Deus. O tempo está correndo. João 17, 20 diz assim: não rogo somente por estes, aqui é a oração de Jesus, a oração, ele orando pelos seus discípulos. Não rogo somente por estes, os discípulos que estavam presentes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Está orando pela gente, amém? Fala assim, está orando por mim. Aleluia. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um.
E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, aqui fala sobre a importância. Jesus orando por nós, aqueles que viriam crer nele, para que nós fôssemos um nele, da mesma forma que ele é em Deus. Da mesma forma que os discípulos, o desejo de Jesus é que os discípulos se comportassem da maneira que ele se comportava. Que imitassem realmente ele. Paulo nos incentiva a imitar Cristo na palavra. Existe uma importância de você se comportar da maneira devida, como o reino fala. E aqui, amados, está falando, é muito importante nós entendermos o poder do relacionamento de Deus para a nossa vida. Porque não tem como a gente botar Deus na nossa base de crescimento se a gente não se relaciona com Ele. E aqui eu não estou falando de um relacionamento superficial. Você desenvolve um relacionamento com o Senhor. Você rega um relacionamento com o Senhor. Você cuida, você cultiva um relacionamento com o Senhor. É muito importante que você entenda que é questão de sobrevivência você ter um relacionamento com o teu Pai. E é impossível você se tornar parecido com Ele sem você ter relacionamento com Ele. Deus, Ele deseja realmente que você, para que você cresça, Ele deseja, como eu falei, Ele deseja que você cresça, Ele deseja que você avance, mas Ele também deseja que, para que você alcance isso, Ele sabe e Ele te incentiva a se relacionar com Ele. E, amados, não é um relacionamento superficial. Não é sobre só buscar Ele quando está precisando. Porque, na realidade, a gente precisa em todo tempo. Tudo que você vai colocar a mão, tocar, fazer, investir tempo, Deus tem que estar envolvido. Você tem dependência do Senhor. E não é quando a gente fala de superficialidade, é para que Deus deseja que você tenha um relacionamento profundo com Ele. Você pode talvez conhecer a Bíblia, saber todos os livros da Bíblia, saber quantos capítulos tem, quantos versículos, decorar versículos, ter um oceano de conhecimento, mas talvez com um palmo de profundidade. Você ter uma vastidão de conhecimento, mas a água está somente lá nos tornozelos. Para que a gente possa crescer, avançar, da forma como é o desejo do Senhor, tem que estar perto dele. Tem que estar, às vezes, vai ter que ter momentos que você tem que deitar no peito dele, abraçar ele. Quando diz lá em Mateus capítulo 6 sobre a questão de você se trancar no quarto, de orar ao Senhor em secreto, não está falando de um lugar físico. É lícito também orar num quarto trancado? É também lícito, não é uma proibição também, amado. Não é sobre anular isso, mas é sobre um entendimento de um relacionamento íntimo com o Senhor. De um relacionamento de palavra. E aqui, amados, não tem uma receita de bolo. Talvez para você vai ser quando chegar do trabalho, ou talvez vai ser na hora do almoço, talvez você vai acordar mais cedo antes de ir para o trabalho, para poder ter um momento de abrir a porta do teu quarto, se trancar e orar. O que não pode acontecer, eu estou muito cansado, eu estou muito corrido. Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, com o celular na mão assim, rolando a tela do celular para ver rede social e dizer que não tem tempo. É isso que a gente não pode permitir. É sobre uma dependência. Quando você anula isso aqui, da mesma forma que o fogo, você não consegue crescer. Você não vai conseguir avançar. Tem essa imagem como o triângulo do crescimento, amém, amados? A base do Senhor, a palavra. Talvez você não... Rafael, vou ler, parece que tem 2 demônios puxando meu olho para baixo e me dá um sono. Queridos, a sua carne ela vai sim lutar contra questões espirituais. Vai parecer no início que é uma luta sim, e eu gosto de dizer que realmente é, mas a gente aprende, avança em sobrepor esses desafios. Lembra que eu falei no início que vai depender sim talvez de um esforço seu, colocar força, perseverar, avançar contra esses desafios? Está aí uma situação. Talvez você vai ter que lutar contra o sono. Talvez você vai ter que dormir menos. Talvez você vai... eu possuo
uma alma, eu também possuo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, é aquela situação de uma obediência que eu desejo. Senhor, eu desejo, eu entendi que eu preciso, nem que eu tenha que dormir menos, mas eu vou me alinhar e vou me submeter a essa palavra. Eu vou me submeter porque eu quero estar exposto cada vez mais a essa palavra. Porque você entendeu um lugar de relacionamento com o Senhor. Ele é primordial para você. Amém? Amém até aqui, amados? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aqui esse une está falando de colar, de grudar, de estar perto mesmo. Está perto. E aqui, amados, é um local espiritual. Não é um local só simplesmente físico. Para cada um vai ser um tipo de situação. Você tem que buscar isso. O relacionamento não é à toa que ele é a base do triângulo e é uma jornada progressiva, amado. Oséias capítulo 6, versículo 3 fala sobre conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, perseverar, continuar caminhando, continuar avançando, olhando para o alto, olhando para aquele que nós queremos estar parecido, queremos estar perto. Amém? E é um relacionamento com intimidade, amados. Aleluia. Jó capítulo 42, versículo 5, diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aqui esse veem está falando sobre contemplar. É de você olhar com detalhes e conseguir saber realmente quem ele é. Já viram aquelas pessoas que acontece algum desafio e já pensam assim, será que isso aqui é a vontade de Deus? Pessoas que questionam o caráter de Deus. Pessoas que colocam em dúvida quem Deus é por causa de adversidade, por causa de circunstância. Deus não deseja que você tenha uma vida dessa. Deus deseja que aconteceu alguma coisa. Isso aqui não é Deus, não. Isso aqui não tem Deus. De Deus. Uma doença. Queridos, Deus não trabalha com doença, mano. Você tem que ter convicção disso. Mas parece, não é sobre o que parece, amado. Não é sobre o que parece. Porque na medida que a gente entender a importância disso, o que você acha que o diabo pensa sobre esse triângulo do crescimento? Porque ele sabe que se ele atrapalhar o teu relacionamento com o Senhor, você vai questionar o caráter dele. Ele sabe que se você não se dedicar tempo à palavra, ele sabe que você está suscetível a sofisma. Ele sabe que pode botar uma vírgula que muda todo o sentido de uma palavra que você vai começar a questionar o caráter do teu Deus. É por isso que nós honramos a palavra, perseveramos, damos honra a um relacionamento com o Senhor. Da mesma forma, amados, nós entendemos que isso vai gerar resultado na nossa casa. A família, ela também é um campo de atuação do Filho de Deus. O nosso ministério, eu aprendi isso e eu guardo muito isso. O meu ministério, amados, ele começa na minha casa. O meu ministério, aquilo que eu faço, aquilo que eu prego, isso aqui que eu estou pregando, eu tenho que aplicar na minha casa. Não é sobre só um púlpito ou um local de reconhecimento de mais visibilidade. Isso tudo cai se eu não tiver uma base forte dentro da minha casa. Se eu não honro a vida da minha esposa, dos meus filhos, se eu não sento para orar com eles, se eu não ensino eles a honrar a palavra, a honrar o relacionamento com o Senhor. Eu preciso aplicar tudo isso também na minha família, também na minha casa. E é muito importante você entender que a sua casa é o seu jardim. Você precisa cuidar dele, cultivar dele, adubá-lo, regá-lo quando necessário, podar quando for preciso. Porque a poda também faz parte do cuidado e da guarda da sua casa. Homem, você é responsável pela guarda e provisão da sua casa. Rafael, mas a minha mulher que ganha mais, ela trabalha e ganha mais do que eu. Queridos, quem tem a responsabilidade de provisão de dentro da casa, independente de quem ganha mais ou não, é o homem. Eles juntam os salários e quem vai administrar e governar esse lar é o homem. Esse entendimento de que é o homem que provê vai trazer para ele o senso de responsabilidade de governo dentro da sua casa. Por mais que a mulher ganhe mais, eu não estou falando sobre quantidade de salário, estou falando sobre a questão da provisão, de prover a sua casa, está diretamente ligado a governo. Então, o homem não fica em casa somente cuidando, talvez ele está passando por um período de estar desempregado, ele pode até cuidar da sua casa, mas ele tem que entender o senso de responsabilidade de prover a sua casa. Então, como o nosso pastor fala, ele faz a barba e vai procurar um trabalho.
Ele não pode ficar parado em casa, e não pode haver inversão de papéis. Não pode haver inversão de papéis. O homem cuida do lar e a mulher que sai para caçar. Quer saber mais? Família cristã no rema. Mas é bom a gente entender que a aplicabilidade dos princípios, dos preceitos que o Senhor considera como importante, tem que fazer parte do nosso triângulo do crescimento. Você cresce, amado, e avança quando você entende essa importância. Quando você entende esse lado aqui da família. Quando você, não, Rafael, eu sou só filho. Querido, o filho também participa da sua casa. A questão da honra aos seus pais é primordial para que ele cresça como filho. Para que ele avance no entendimento da palavra, em tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Aleluia. Deus é bom. O seu ministério começa em casa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, diz: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E aqui, amados, nós podemos aplicar os princípios para os filhos também. Aqui está falando sobre o homem, né, que deseja o episcopado, deseja pastorear uma igreja. E nós podemos aplicar também sobre a vida de mulheres. A mulher, ela tem a responsabilidade de cultivo e cuidado do seu lar. Como uma mulher quer se dedicar tanto às coisas do Senhor se ela não cultiva o seu jardim? Se ela não vai lá e cuida bem dos seus filhos, não honra a vida do seu marido? Como ela talvez quer ministrar na sua igreja sobre a vida de outras mulheres se ela não cultiva o seu lar? Como um adolescente ou um jovem que ainda é solteiro, mora com seus pais, quer desenvolver o seu chamado, quer ir para as nações, JPN, quer vencer e avançar, se ele não honra a vida dos seus pais dentro da sua casa? Tudo começa também dentro de casa. Amém? Aleluia. E por último, que aqui eu queria dar uma ênfase, igreja. Amados, eu vou falar sobre uma percepção minha que eu creio que você vai entender. Eu nunca vi, eu não lembro de ver, e eu acredito que isso é resultado da internet, resultado de uma questão virtual. Eu nunca vi tanta gente lutando contra uma questão de ser igreja, sobre estar presente, sobre participar, sobre estar de braço dado, sobre estar caminhando junto. Mas eu estou vendo pessoas, como eu estou falando, queridos, eu acredito que você vai lembrar talvez de alguém que pense assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar, para que fazer parte da igreja? Para que negócio de... pessoas que levantam muito questionamentos e que acaba trazendo e afastando pessoas da igreja, sendo que o Senhor determinou que a igreja faça parte. A igreja é o corpo. E aqui eu não falo de uma bandeira, verbo da vida, eu falo sobre estar ligado ao corpo, sobre estar ligado àquilo que vai trazer vida para você. Você não pode negociar o congregar. Você não pode abrir mão de estar perto. Você não pode abrir mão de estar participando daquilo que está sendo proposto para você. Você não, e aqui eu vou um pouco mais além. Você não pode abrir mão de fazer parte de um discipulado. É óbvio que o nosso pastor ele não obriga você a participar. Não é sobre colocar o peso na sua vida de você tem que participar, você tem que fazer. Não é sobre isso, amado. Mas você entender que é bom para você fazer parte disso. É primor para você crescer e avançar. É segurança, é guarda, é cuidado com a sua vida. Todos os trabalhos da igreja. Importantíssimo o discipulado. O Senhor falava muito forte no meu coração, amado, sobre a importância de sermos igreja, não somente aqui no contexto de culto. Não somente aqui nos cultos ordinários, nas quintas-feiras que nós viemos aqui, somos expostos à palavra, abraçamos os nossos irmãos, temos todo um trabalho, tudo muito bem organizado aqui, nós vemos o corpo funcionando de uma maneira muito saudável aqui dentro. Desde lá do estacionamento até a nossa entrada e chegada aqui, aqui nesse banco acolchoado. Vemos as pessoas sendo recepcionadas ali, está tudo funcionando muito bem. Ar-condicionado, você tem conforto para poder chegar aqui. Mas igreja não se resume a isso. Existem trabalhos, sim, amados, que a nossa igreja toca. Você precisa se mover. Você precisa se movimentar. Você precisa se ligar a tudo aquilo que está proposto para você. Dentro da tua faixa etária,
dentro da tua situação familiar. Queridos, o que você não tem é desculpa para não estar participando. O que você não tem é falar assim, eu acho que eu não poderia estar fazendo isso. Não, o Senhor deseja que você avance, que você cresça e melhore. É uma vida de melhora sim, amados. Vamos lá para a palavra? Abra comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Efésios capítulo 4. Diz assim, no versículo 1 mesmo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade ou paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui é dando suporte mesmo, amados. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente. Aqui está falando sobre uma perseverança com prudência. Não é você avançar de qualquer forma, mas você agir com prudência dentro daquilo que está proposto para você. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Para um minutinho aí. Queridos, aqui Paulo está falando sobre uma importância de nós entendermos sobre a gente ter uma revelação de interdependência dos membros. Interdependência. Eu preciso estar ligado à igreja, mas ela também precisa que eu esteja ligado a ela. Eu carrego algo que vai mudar a trajetória da vida de outra pessoa. Você não pode se dar o direito de enterrar esse talento que você carrega. Rafael, mas eu acabei de me converter. É você mesmo. Rafael, eu nem aceitei a Jesus ainda. Sim, o Senhor tem um propósito para a tua vida. E existe alguém que depende daquilo que você carrega. E hoje a gente resolve isso. Queridos, independente do seu tempo que você tem de igreja, você carrega um pedaço do destino de outra pessoa. E Paulo está falando aqui, você tem que se esforçar diligentemente, com prudência, amado. Sim, vai ter muitas vezes que você vai exercitar a paciência, você vai exercitar a longanimidade, você vai exercitar amor, você vai exercitar, você ser, como é que fala? A pessoa que dá com facilidade. Oi? Liberalidade, a pessoa que é generosa. Você vai exercitar a generosidade. Tudo isso, amados, no contexto de igreja, é um ambiente perfeito para você avançar nisso. E é isso que Paulo está falando aqui, ele continua. Versículo 11. Aí vai falar sobre os dons ministeriais. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o objetivo, com vistas, com o propósito ao aperfeiçoamento dos santos. E aqui, amados, aperfeiçoamento tem o sentido de capacitação, dar a habilidade necessária. Então, amados, o teu aperfeiçoamento, ele depende da igreja. Ele está ligado e completamente direto ao que a igreja faz e realiza na sua vida. Amém? Amém, amados? Aleluia, me deixa sozinho não larga minha mão não. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, ou promover, aqui a edificação, a palavra quer dizer o quê? Promover o crescimento em sabedoria. E aqui, amados, nós vemos a importância de estarmos ligados na igreja para podermos crescer espiritualmente. Deus deseja que a gente tenha uma base sólida e edificada nos princípios da palavra, para que a gente possa viver em plenitude. Não existe ambiente melhor para você desenvolver a sua vida e o seu chamado do que a igreja, queridos. Deus deseja que você usufrua. Como a gente falou aqui no início, logo na oração, existe uma mesa posta, mas você decide se você vai sentar à mesa ou não. Você toma a iniciativa, você tem um convite.
Nós fazemos um convite e falamos sim que é um apelo, mas eu gosto muito de ver que é um convite de amor para você aceitar Jesus e você assentar à mesa. Só senta à mesa quem aceita o convite e quem toma a atitude de se mover na direção dessa mesa. Deus não vai te pegar pelo braço e falar aqui, senta aqui, menino, come tudo. Ele não vai fazer isso para você. Por mais que às vezes você deseje que Ele faça isso. Talvez você até espere, Senhor, eu não sei, eu não tenho... Deus não vai fazer isso. Ele vai te incentivar, Ele vai te encorajar, Ele vai te mover a você... Quando fala te mover, mas é te impulsionar, sim. Ele vai estar lá falando, vem, com aquela voz doce e suave que você conhece. Senta à mesa, vem falar comigo, larga esse celular e vem falar comigo. Lá, para de ver essa série, para de se expor a isso. E vem falar comigo. Quantas vezes, amados, eu estou falando do relacionamento com Deus, mas quantas vezes eu fui ministrado pela vida dos meus filhos? João é uma bênção. Letícia é uma bênção. E quantas vezes, principalmente quando eles são mais crianças e não se freiam tanto, quantas vezes eu fui ministrado pela vida dos meus filhos? Eu gosto muito de falar para aqueles que acabam engravidando, ou então aqueles que ainda não entenderam o poder de que é ter um filho. Você sabe o quanto você é capaz de amar quando você tem um filho. Deus, Ele ministra sobre a sua vida através de seus filhos. E a gente não pode ignorar aquele lado do triângulo. Família, ele é muito importante para o teu crescimento. Você vai avançar muito quando você se dedicar à sua família. Mas também, você não pode ser um crente desigrejado. Você que está pela internet, você não pode pensar que tudo se resolve pela internet. Tudo se resolve pela forma digital. Existe muita coisa envolvida quando nós nos propomos. É necessário que você se proponha, não somente a se expor à unção coletiva, mas também a fazer parte da unção coletiva. A participar, a contribuir. Em João capítulo 15 fala sobre a importância dos ramos estarem ligados na videira. Porque sem mim nada podeis fazer. Então aquele que é o cabeça do corpo, que está ligado num corpo, você que é membro desse corpo, não pode pensar em se desligar desse corpo. Deus deseja te fazer mais forte, te fazer mais funcional, te fazer você estar cada vez mais empenhado em manifestar esse reino. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.